Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, né, num dia tão especial, com uma data tão simbólica para nós, mas também tão presente na nossa vida todos os dias. Nós vamos louvar o Senhor com o hino da harpa de número 300. Se você quiser nos acompanhar, pegue a sua harpa aí e vamos adorar o nosso Deus, amém? Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós o quê? Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O quê? O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a
vezes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Hoje vamos ver a lição de número 10, o Espírito Santo e a edificação da igreja. Para os que têm a revista, lição de número 10. Para aqueles que não têm, Efésios 4, do verso 1 ao verso 13. Efésios 4, verso 1 ao verso 13. Então, leiamos. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu até o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. No texto áureo, que está escrito em Atos 13:52, diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Nós estamos com a presença aqui, pastor, da Elizabeth Leal, que está falando, interagindo com a gente, a Rosângela Terço. Deus abençoe a vida de vocês. A Aline Celestina Santos, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Então, aqui no nosso estudo de hoje é sobre o trabalho, sobre o papel do Espírito Santo na edificação da igreja. Não existe igreja sem Espírito Santo. Tanto que a igreja primitiva começa de fato após o dia de Pentecostes. E desde então, o Espírito Santo tem agido e há de agir na igreja do Senhor Jesus até que haja o arrebatamento. Então, nós vamos hoje ler, vamos estudar um pouquinho. E só chamando atenção aqui para o estudo diário ao longo da semana, né, se você que nos assiste não tem o hábito de ler diariamente, mas é interessante. Na segunda-feira, quando ele fala de Efésios 2, do 1 ao 10, né, é interessante que ele fala da salvação pela graça. Na terça, 1 Pedro 2, do 1 ao 25, ele fala de ofertas de sacrifícios espirituais e também o anúncio das virtudes de Cristo. Então são passagens interessantíssimas e bastante ricas que vão nos preparando para o estudo dominical. Na quarta-feira, em Tiago 2, do 1 ao 13, ele fala para que nós não façamos acepção de pessoas. Então não tem rico, não tem pobre, não tem homem, não tem mulher, não tem adulto, não tem criança. Todos são e todos somos importantes para o Espírito Santo de Deus. E todos nós estamos envolvidos na edificação da igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Na quinta-feira, em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, ele fala do igual cuidado uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros em Cristo Jesus, em amor. Então, eu não venho ao templo para orar e me retirar. É necessário que haja um envolvimento, é necessário que haja comunhão entre os irmãos. Na sexta-feira, em Romanos 12, do 1 ao 8, ele fala que nós somos um só corpo em Cristo.
Somos um só corpo em Cristo, somos membros do corpo de Cristo e também membros uns dos outros. Então, bastante interessante essa colocação do apóstolo Paulo. E no sábado, né, foi a leitura de Romanos 12, do 9 ao 21. O autor da epístola fala sobre amontoar brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Ou seja, atrair a presença do Espírito Santo. O fogo, não é o fogo consumidor, mas é o fogo que traz ensinamento, que traz salvação, que traz exortação, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada diária. Os senhores querem falar uma coisa? Bom, aqui na leitura de Efésios 4, eu fiz algumas observações aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus já instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para a edificação do corpo de Cristo, a construção do corpo de Cristo, né? Edificar lembra o quê? Lembra construir, construção da igreja, a igreja que é o corpo de Cristo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, né? Então, de onde vem essa construção, né? Esse conhecimento, né? Para chegar à estatura de varão perfeito? Vem dos ensinamentos, né? Dos apóstolos, dos doutores, daqueles instituídos por Deus para ensinar, para fazer a igreja crescer. Amém. Bom, então vamos nós lá na palavra introdutória e chamar a atenção aqui para a segunda linha, que diz sobre a participação do Espírito Santo na formação, na direção e na atividade regular da igreja. Então, participação na formação, conforme eu disse ainda há pouco, a igreja primitiva só passou a existir, né, a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, daquelas pessoas que estavam reunidas em oração naquele cenáculo. A direção, né, sem a direção do Espírito Santo a igreja não sabe o que pregar, aonde ir para evangelizar, quem evangelizar, enfim, a igreja fica totalmente sem sua bússola, seu norte. E a atividade regular dela. Todas as atividades da igreja têm influência, estão debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Nenhuma atividade na igreja é realizada sem o Espírito Santo. Pode, de repente, você pensar assim, mas o simples ato de manter a igreja limpa é a obra do Espírito Santo. Porque não é qualquer pessoa que vai fazer aquele trabalho. Pessoas designadas pelo Espírito Santo de Deus. Bem, no item 1, o Espírito Santo é a igreja, ele diz aqui, né, o que significa a palavra igreja, que vem do grego eclésia, que é a assembleia de chamados para fora. Aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e são separados do mundo pecaminoso, a fim de viverem para Cristo. E aí nessa passagem de João 15, 19, né, quero destacar aqui com você que participa com a gente, nós somos escolhidos pelo próprio Jesus. Quando nós dizemos sim para Jesus, primeiramente Jesus nos escolheu. O que cabe ao homem é entrar em obediência à vontade de Cristo. Porque a palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus amou o mundo, significa Deus amou a humanidade. Aleluia. Seja você que nos assiste, sejam os irmãos que aqui estão,
sejamos nós três aqui que participamos à frente dessa classe. Deus nos amou. Quando nós tomamos a decisão de entregar nossa vida a Cristo, nós já tínhamos sido alvos do amor de Deus. Então, não somos nós que tomamos a iniciativa, é sempre Deus, é sempre o Espírito Santo. E aí, prosseguindo aqui na nossa revista, mais adiante no próximo parágrafo, ele diz o seguinte: após a descida do Espírito Santo, capacitando os cristãos, os discípulos do Senhor finalmente iniciaram a igreja em Jerusalém. Em Atos 2, do 42 ao 17. E eu quero destacar aqui nessa passagem, depois os irmãos podem ler com mais tranquilidade, que a palavra diz o seguinte: perseverando unânimes todos os dias no templo. Aqueles homens perseveraram todos os dias. E aí agora vai aqui um puxão de orelha para nós cristãos. Estamos todos os dias no templo? Estamos todos os dias que o templo tem atividade, tem culto ao Senhor, tem algum evento? Estamos todos os dias no templo? Aí você vai dizer assim: pastor, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. E no templo físico, no templo construído de paredes, você tem estado todos os dias no templo? Ou, sendo um pouco menos radical, todos os dias em que há um culto, há uma festividade, há um evento, você tem estado no templo? Nós temos observado nesses dias algumas pessoas falam assim: que saudade da igreja. Mas quando estava tudo livre para vir, e elas não tinham tanta participação, elas não vinham. Quem sabe depois que quando as coisas voltarem aos seus lugares, será que essas pessoas vão sentir saudade para vir à igreja ou vão sentir saudade de ficar em casa? Porque se nós não tivermos esse contato de relacionamento com o Espírito de Deus, nós não vamos sentir saudade. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai sentir saudade, porque ela quer estar na casa do Pai, ela quer estar presente, participante. Agora, quando nós não temos essa presença, nós não sabemos o que é o relacionamento do reino. E ainda nessa passagem, o autor diz: comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Até comer, o ato de comer, é um ato que depende do Espírito Santo. Somos pessoas diferentes, temos histórias de vida diferentes, temos personalidades diferentes, mas é o Espírito Santo que nos une. E quando nós comemos com alguém, significa uma proximidade bastante grande, um nível de intimidade, de você se sentar ao lado do teu irmão e da tua irmã em Cristo, comer com ele, conversar, se entrosar, porque somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então, até mesmo o ato de comer. E aí, outro puxão de orelha, né? Quando tem um evento na igreja, que você tem essa possibilidade de comer com o seu irmão, você é daquele que leva a quentinha para casa e come em casa? Ou você se senta ali, mesmo que seja quentinha, abre a quentinha e vamos sentar juntos, e vamos juntos fazer a refeição, vamos comer, vamos partilhar ou compartilhar o pão. Então, mais um puxão de orelha nessa manhã, antes que você me queira desligar o seu celular. E a separação sempre é uma coisa dolorosa, né? Separação é o que, mais ou menos, que a gente está vivendo. A gente estava tudo junto, nós estávamos todos juntos, né? Na igreja local, digamos assim. Aí quando separa os membros, né? É natural causar dor em cada membro, verdade? Porque o membro faz parte do corpo, aí vai separar, né? Vai doer. Como se tivesse amputado, né? Estivesse faltando um pedaço. E o interessante é que a palavra companheiro significa comer pão juntos, né? Ô companheiro, vamos comer pão juntos, é o significado da palavra. Aleluia. E ainda prosseguindo, né? Até uma fala que eu tive um dia desses,
como nós seremos depois desses dias que estamos vivendo hoje? Seremos mais unidos? Seremos mais distantes? Como nós seremos depois dessa experiência? Uma experiência inédita para a humanidade. Se um membro sentir uma dor, né? Um membro do nosso corpo sentir uma dor, aí nós tomamos esse remédio, ficamos, né, sem a dor passou. Mas a gente talvez vai ter mais cuidado depois, naquela situação, com aquele membro ou com o corpo inteiro do que antes, porque a gente sabe a dor que sentiu. Bom, prosseguindo então, meus irmãos, no item 1.1, o Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. Aí diz o seguinte: o Espírito Santo acrescentava os salvos, orientava os apóstolos e enchia todos que ouviam a palavra e criam nela. Dessa maneira, a presença do Espírito Santo ampliava o alcance da igreja para além dos limites de Jerusalém. Neste momento estamos além dos limites de São Gonçalo. Estamos além dos limites do bairro Pacheco, estamos além dos limites de São Gonçalo e quem sabe até além dos limites do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós temos aqui a presença da Núbia, que não mora aqui na nossa área. A Núbia, a Elizabeth Leal, temos a presença aqui do Wagner, que mora de frente da minha casa, a Cláudia Prachedes, o Ricardo Lopes, a Alda Nascimento e o Bruno Guimarães, a Vanusa, que está aqui participando. Vocês podem fazerem pergunta, que o pastor Cláudio vai responder, tá? Se eu não souber, vou buscar reforço ali com Paulo Barcelos, está ali, equipe de apoio. Foi Paulo que mandou. Foi ele que mandou, o diácono Paulinho. Bom, então, seguindo aqui, queridos, no item 1.2, o Espírito Santo animava os santos. Diz o seguinte: mesmo diante das tribulações, o Espírito animava os santos, incentivando-os a continuarem a sua obra. Está em Atos 13:52. Então, só um comentário breve sobre Atos 13:52, que diz que, né, a passagem que nós já lemos, aquelas pessoas estavam cheias de alegria e do Espírito Santo. Então, sentir alegria na dificuldade, na tribulação, somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Porque normalmente a tendência do ser humano é ficar mal-humorado, ficar depressivo, entristecido. Agora, sentir alegria na tribulação, somente quem serve a Cristo. Porque sem a presença do Espírito Santo, a nossa tendência de um homem natural, de um homem carnal, é se aborrecer, é sentir autopiedade, é de se achar o maior pobre coitado da humanidade. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós nos alegramos. E como diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo vem e ainda ocupa um lugar maior, porque não somos mais nós, e sim o Espírito Santo agindo através de nós, em nós e através de nós. E interessante que essa passagem aqui de Atos, capítulo de número 352, está falando de um episódio que eles estavam na Antioquia da Pisídia. E eles estavam lá, e lá eles começaram a pregar o Evangelho, mas eles começaram a ser rejeitados. Os judeus se levantaram contra eles. Mas mesmo assim, no versículo de número 52 diz, versículo 51, sacudiu, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, mesmo perseguidos, mesmo sendo impedidos. Eles podiam falar assim: não, eu vou para casa, me rejeitaram, alguém olhou para mim de cara feia. Não, eles não se importavam com que as pessoas se comportavam com eles, se importavam como o Espírito Santo agia através da vida dele. Então, querido, não é o fato de repente você ter sofrido uma afronta ou que alguém ter tentado te parar e impedir você de continuar, e quer dizer que o Espírito Santo não esteja na sua vida. Eles estavam sendo rejeitados
lá na Antioquia, mas porém eles continuavam cheios da alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Então eu quero desejar para você que você esteja firme na presença de Deus. E se você estiver vivendo dias difíceis, lá em Romanos 5 fala que a tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência produz esperança, e a esperança, não tem essa palavra, mas tem essa ideia, produz certeza. Então, certeza de quem você é e a quem você serve. Pastor, estou passando por uma dificuldade. No final de tudo, se você se mantiver na presença do Espírito Santo, você vai ter ainda mais certeza de quem você é e a quem você serve. Bom, prosseguindo aqui. Aí no segundo parágrafo, aliás, nós já lemos. Agora no item 2, não li não. O Espírito Santo animava os santos, né? Isso. Aí dando sequência aí o que eu tive que fazer uma parada. Hoje a atual igreja de Cristo precisa continuar perseverante como a igreja primitiva, que se manteve fundamentada nos ensinos de Jesus e na comunhão com o Espírito Santo. Esse Espírito é quem nos instrui e nos auxilia no cumprimento desse objetivo, que está escrito lá em Romanos 8:26, que falando rapidamente, ele fala que esse Espírito Santo maravilhoso nos ajuda nas fraquezas e intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então ele não só nos ajuda, como também é intercessor, porque não sabemos orar corretamente, não sabemos pedir. A nossa petição a Deus é uma petição muito momentânea, circunstancial. Não temos condição de enxergar além, a menos que o Espírito Santo nos revele, a menos que o Espírito Santo nos mostre. Mas dentro de nossa limitação desse mundo material, nós pedimos mal. E aí o Espírito Santo vai lá e corrige a nossa oração diante do Pai. É por isso que nós não recebemos. Pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites. Exatamente. Geralmente nós passamos muito mais tempo orando por nós do que pelas pessoas ou por outras necessidades. Eu estou pensando aqui uma coisa muito interessante. É fato que se o Espírito Santo não tivesse vindo e habitado em nós, a igreja talvez hoje não existiria mais. Certamente que não. Né? A presença dele de tempos em tempos, séculos em séculos, É o diferencial. junto com a igreja, foi o diferencial para que a igreja continuasse, permanecesse e existisse. Né? É o diferencial, com certeza. Bom, então vamos ao item 2, o Espírito Santo proporciona a união. Aí ele diz o seguinte, o autor da revista: após a salvação proporcionada pela graça por meio da fé, o cristão deve se integrar à igreja, formando o corpo de Cristo com os outros irmãos, isto é, a congregação de pessoas que professam a fé no mesmo Salvador, Jesus. Então, se você é uma pessoa convertida a Cristo, mas não está congregando em nenhuma igreja, você não está experimentando a comunhão plena com Jesus. Você precisa ter comunhão com a igreja. Pastor, mas eu sou a igreja. E os demais membros da igreja? Onde você tem comunhão com esses demais membros da igreja? Eu acho que esse sentimento de, pastor, eu não preciso de ir ao templo, é mais não querer ser confrontado, porque é aqui que nós somos forjados. É fuga. É aqui que nós vamos ser confrontados. Conviver com o pastor Cláudio é fácil, mas ele conviver comigo é difícil, porque eu sou uma pessoa difícil. Então, nós precisamos conviver com as pessoas entendendo que o Espírito Santo está trabalhando, está tratando, está forjando. Aleluia. Foi por isso que Jesus trouxe homens de partes diferentes. Um era coletor de impostos, outro era um ativista de um partido político, e colocou todo mundo junto, e eles conseguiram tornar-se os homens que ficariam
para poder realizar a obra. Mas como que poderia ser isso? Porque eles não eram uniformes, eles eram tijolos. Eles não eram tijolos, eles eram pedra. Pedro diz que Deus edificou a igreja com pedra. Pedra não tem um formato, então ela não vai ser construída de uma forma, um padrão. Ela foge. Agora pedra não, pedra vai ter um bico para lá, bico para cá, é redonda, é quadrada. Tem bico, hein? E detalhe, esse muro fica forte. E, diga-se de passagem, pedra tem bico, hein? E uma pedra só não edifica uma casa. Com certeza. Tem que ter várias pedras. Então uma pedra fora, né? Uma pedra fora sozinha, ela não tem como ser uma igreja. Não tem utilidade. Se edificar uma obra. Verdade. Então você aí que pensa, ou por algum tempo pensou que você serve a Deus e adora a Deus na sua casa, esse pensamento é enganoso. Para você ter plena comunhão com o Pai, você precisa ter comunhão com os irmãos. Lembra que a cruz simboliza a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Nós aqui estamos em comunhão com Deus primeiramente e com o próximo em segundo lugar. Então, pensa na cruz. Comunhão com o Pai e comunhão com o irmão. Item 2.1. O corpo formado por diversos membros. Aí ele diz o seguinte, eu vou pular aqui algumas partes, mas é o que está escrito aí. O Espírito Santo é o responsável por manter a unidade da igreja. Aí mais adiante ele diz, ele a vivifica, concede os dons para a sua edificação. Mais à frente um pouquinho, um corpo é formado por diversos membros e todos estão interligados uns aos outros, executando suas atividades em comunhão. Antes da gente da sequência, essa passagem de 1 Coríntios 12, do 25 ao 27, que está na sua revista, fala da questão da unidade e do cuidado mútuo. Opa, pode ser aqui, obrigado, irmão. Obrigado. Então, unidade e cuidado mútuo. Eu vou à igreja, eu me reúno, eu adoro, eu oro, eu participo, estou em unidade. Amém. E o cuidado mútuo? Você tem tomado cuidado? Não, você tem cuidado das pessoas que vêm a você, que Jesus conduz até você, que o Espírito Santo conduz até você, para você cuidar delas? Porque não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, diácono, evangelista, basta ser filho de Deus. O cuidado com as vidas. Quando foi a última vez que você cuidou de alguém? Porque certamente quando você precisa, Deus envia pessoas para cuidarem de você. Aleluia. Então é aquilo que nós temos falado. Deus age na nossa vida e através da nossa vida. Então seja também um cuidador de almas. Deus vai mandar pessoas necessitadas para você. Talvez não necessitadas de alimentos ou de roupas, mas necessitadas de atenção, de carinho, de cuidados. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. A salvação é pela graça. Amém. Mas as boas obras, né, demonstram essa graça na nossa vida. Então nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer as obras. Amém. Graças a Deus. Então, seguindo o item 2.2, unidos pela esperança. A esperança do cristão deve estar em seu futuro encontro com Jesus. Está lá em João 14, do verso 1 ao verso 4. Ou seja, nessa passagem fala da vinda de Jesus, a segunda vinda, né? Que é o próprio Jesus que fala essas palavras. Então fala da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. Se o próprio Jesus falou, é porque vai acontecer. Em nenhum momento Jesus mentiu e nem há de mentir. Então, se ele mesmo disse que ele vai vir
e vai levar para a casa do Pai, onde há muitas moradas, essa promessa há de se cumprir. E é o maior consolo para nós hoje. Ainda que os dias não venham a melhorar conforme a expectativa da sociedade, mas o crente raiz, né? Eu usar a expressão raiz, Radical. o crente raiz, o crente radical, deseja a volta de Cristo. Aleluia. Tem um ex-católico convertido, que hoje ele é cristão e prega a respeito de arrebatamento, apocalipse, essas coisas, a escatologia. Na teoria dele, o nome dele é Scott Clark. Na teoria dele, na revelação que ele tem a respeito do arrebatamento, ele acredita que a igreja foi concebida na descida do Espírito Santo em Atos 2. A igreja foi concebida e de Atos 2 até o arrebatamento seria o nascimento do corpo de Cristo, para se encontrar com a cabeça que é Jesus. E nesse período do nascimento, da gestação, que foi em Atos 2, pelo Espírito Santo, assim como ele fez com Maria, com a gestação de Jesus, teria esse período de lá ao arrebatamento, as dores do parto, que é as tribulações que a gente está tendo e os nossos antepassados tiveram até hoje. Então, nós estamos aguardando agora o nascimento da igreja para a cabeça de Cristo, o nascimento do corpo para a cabeça de Cristo, que é a igreja, que é o arrebatamento. É algo semelhante que o anjo falou para Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E assim começou a igreja. Agora um detalhe muito interessante também. Quando houve o decreto para Maria e José ir para a sua cidade natal, para o censo, que cada um deveria ir para a sua cidade natal, porque tinha o censo, eles foram. Então, chegando lá na cidade natal, Belém, o que aconteceu depois? Jesus nasceu. O que a gente está vivendo hoje? Um decreto para todos ficarem em casa. Como regime. O que pode acontecer a qualquer momento? O nascimento. Então, na Bíblia, as coisas se repetem. Como se repetiu também, se a gente for olhar mais atrás, lá no povo do Egito, no Êxodo, onde passou lá nos a última praga, que as pessoas tinham que ficar dentro de casa para que o anjo da morte passasse e não seja atingido. O que aconteceu depois? A libertação do povo. Páscoa. Isso foi 2000 anos depois, veio o Pentecoste, né? Foi 2000 anos. E interessante que eles ficaram dentro de casa, eles não ficaram dentro de casa jogando, brigando, não, eles ficaram com certeza voltados para Deus, se purificando. É interessante que nesse período em que Jesus morre, ressuscita o terceiro dia, ele fica aqueles 40 dias, quarentena, ficou com os discípulos, né? Os agora apóstolos, e ele disse para eles: não vos ausentei de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E nesse período em que Jesus é assunto aos céus, Deus estava no trono dele, Jesus volta para a glória, e a igreja ficou 10 dias sustentando a terra. A igreja estava orando, a igreja orava. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A igreja está orando. Esse período a igreja tem orado. E depois da oração, então veio a fusão do Espírito Santo de Deus. E desceu, e línguas repartidas como de fogo, encheu toda a casa. A gente vê que são eventos, como o Diácono Júnior falou, que se repetem, são parecidos, em eras diferentes. Então, querido, é tempo de nós estarmos atentos, pedir o Espírito Santo para nos orientar sobre as coisas que estão acontecendo e que vai acontecer.
Então agora é o 2.3, correto? Correto. Unidos pelo batismo. O batismo espiritual consiste em nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. O batismo é um ato de confirmação da confiança e da esperança que o cristão tem depositado em Cristo, confirmando sua fé em que ele voltará para buscar sua igreja. Essa fé permite ao cristão abdicar da sua própria vontade para deixar que Jesus assuma o controle da sua vida, entregando-se totalmente a Ele. E aí há duas passagens de Hebreus, né? Capítulo 11 de Hebreus fala de fé. 11:1, né? Fala o conceito de fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. E no verso 6, ainda no capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé não somente serve para que nós tenhamos uma experiência de vida com o Espírito Santo de Deus, como também para agradar. Porque existe a fé natural que o ser humano tem. Fé natural de que ao tocar um determinado interruptor, uma lâmpada vai ser acesa ou apagada, um aparelho vai começar a funcionar ou parar de funcionar. Vai atravessar a ponte de Rio-Niterói e ela não vai cair. Exatamente, essa é a fé natural. Agora, a fé sobrenatural é aquela que nós precisamos para intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, aos olhos humanos, é invisível. Mas nós percebemos a presença dele, nós sentimos a presença dele e até mesmo ouvimos a voz dele. É claro que cada um de nós tem experiências pessoais, não se pode padronizar a ação do Espírito Santo, não se pode querer colocar o Espírito Santo num padrão meramente humano, mas que ele faz não somente isso, ele faz muito mais, mas é preciso que a gente entenda que ele é real. Aleluia. Ele é real. Glória a Deus. Aí falando sobre a questão da fé, a fé é uma construção, é um firme fundamento, né? Isso. Uma construção. E no versículo de número, lá em Efésios, Hebreus, né? Hebreus 11:6, ele fala que sem fé é impossível agradar o pastor Cláudio, é impossível agradar o diácono Júnior. Não, ele fala que é impossível agradar a Deus. Querido, não se preocupe, a sua fé não é para agradar as pessoas, a sua fé é para poder agradar a Deus. Se você agrada a Deus, se o irmão não está se agradando, o problema é dele, porque o importante é você agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Vocês podem participar, nós estamos vendo aqui a Neuzinha, né? A Neuza Nascimento, lá de Saracuruna, também a Cláudia Duarte, que Deus te abençoe, Jéssica, nós estamos vendo aqui várias pessoas, está vendo a igreja, como que ela é importante? Nós estamos aqui conversando e alcançando o relacionamento com vocês, por isso que a Bíblia diz que é bom e quão suave estarmos em união. É como o palito de fósforo. Uma vez um pastor me ensinou, ele fez até uma ilustração, pegou um palito de fósforo, ele quebrou facilmente. Depois ele juntou 15, 20 palitos de fósforo. Duvido que você consegue quebrar. Não consegue, porque está unido, fica mais Em forte. resistência. E isso que o Júnior falou está lá em Eclesiastes capítulo 4, que no verso 10 ele faz um alerta, né? Para que não estejamos sós, né? Sós separadamente. E no verso 12 ele diz que um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a unidade é força, a unidade traz poder para a igreja de Cristo. Então, novamente para você que está nos assistindo, mas eu adoro Deus aqui da minha casa. Você é um alvo muito mais fácil do que se você estiver em comunhão, congregando numa igreja, numa denominação. Você vai ser muito mais fortalecido. E nos momentos de dificuldade você será amparado.
Que não seja uma palavra de efeito, né? Juntos somos mais fortes. Não, não é só uma palavra de efeito, tem que ser uma prática. E o Espírito Santo nos dá essa capacidade, essa condição de nós sermos fortes mesmo no Espírito de Deus. Aí aquela galera vai dizer assim, tamo junto, vai procurar o tamo junto num momento de dificuldade, tamo junto, sumiu. Bom, 2.4 aí, unidos pela regeneração. Aí ele dá uma série de, a partir do segundo parágrafo, aliás, ele fala logo no início, que a regeneração acontece com consentimento humano, mas é o Espírito Santo quem promove. Então eu abro meu coração, eu permito ao Espírito Santo entrar na minha vida, agir, mas é Ele quem promove a regeneração, porque do contrário eu não precisaria de Cristo, eu não precisaria do Espírito Santo, eu não precisaria de Deus, porque eu mesmo regeneraria o meu caráter, a minha espiritualidade, não precisaria. Porém, a permissão é dada pelo ser humano, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aí nós lembramos daquela passagem de Nicodemos, que Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Aí, no segundo parágrafo, o autor da revista coloca o seguinte: sinônimos de regeneração: nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus, estar em Cristo, ser uma nova criatura. Está ligado ao arrependimento e ao abandono das práticas pecaminosas, bem como a aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor. Então é interessante, que o processo, primeiro vem o arrependimento dos erros, dos pecados, depois vem a entrega para Jesus. Eu entrego minha vida para Jesus, eu me arrependi, entreguei minha vida para Jesus. Eu preciso abandonar todas as práticas ruins, todas as práticas nocivas que desagradam o coração de Deus, e aí eu começo o processo de regeneração. Então não basta eu me arrepender, eu preciso me arrepender e entregar minha vida a Jesus. E aí, pastor, terminou aí? Já posso ser regenerado? Você precisa abandonar as práticas, porque não adianta, eu vou viver uma vida, tem uma expressão em ciência aí, acho que na física, mas no looping temporal, aquela roda que não sai do ponto. Eu vou, me arrependo, entrego minha vida a Jesus, só que eu não abandono a prática, então eu vou voltar para o mesmo ponto de partida. Quando eu preciso abandonar para que minha vida saia daquele ponto e avance, progrida. Então eu me arrependo, entrego minha vida a Jesus. E aí eu preciso abandonar as práticas. E para isso nós temos que olhar para dentro de nós. Muitas das vezes a gente fica olhando para o que está ao redor. Tem que fazer olhar para dentro, ver onde a gente está errando, onde a gente precisa consertar e tomar decisão. É interessante que Jesus fala sobre essa questão da unidade, e as pessoas só vão conseguir ver que nós estamos em Deus e pregamos, fazemos a obra dele, se nós estivermos nele. Aí ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. A necessidade de nós estarmos em unidade. Então não tem como nós vivemos em unidade, eu aqui e o pastor Cláudio lá no Sacramento, nós temos que estar juntos, de vez em quando quebrar os nossos pontos de vista, somos chegarmos os bicos. Exatamente, Quebrar os bicos. Bom, aí o autor da revista ele traz um fato interessante aqui, que não tem na revista do aluno, que a história do homem é dividida em 3 partes. A primeira parte é a geração, quando Deus formou o homem, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram o homem. Depois vem a degeneração, quando o pecado entrou na vida do homem. A desobediência trouxe o pecado, e a gente sabe que juntamente com o pecado veio
a morte. Então, geração, degeneração. Através de Cristo veio a regeneração. Por quê? Logo depois que Jesus cumpre todo o seu ministério, todo o seu chamado, sobe de volta, né? A presença de Deus, a presença do Pai, conforme disse o pastor Amarildo, a igreja permaneceu orando e foi derramado o Espírito Santo sobre todos aqueles homens, e até o dia de hoje. Então notem que Pedro, só como exemplo desses homens que andaram com Jesus, o pastor Amarildo falou, ele era integrante de um partido e andava armado. Andava armado. É complicado andar com alguém armado do seu lado, né? Literalmente armado. Literalmente armado. Então Jesus sabia disso. Mas a regeneração de Pedro veio depois que ele recebeu o Espírito Santo. Ele andou com Jesus, mas não experimentou a regeneração. Olha a presença do Espírito Santo como é importante. Tem um momento que Jesus ainda fala para Pedro: quando tu te converteres, caramba, vai anima seu irmão. É duro, hein? A pessoa está ali andando com Jesus, Jesus vai assim, bate no ombro e quando tu te converteres, ou seja, você está se enganando. Você precisa de regeneração, você precisa de transformação. E para a glória de Deus, Pedro recebeu a palavra. Tanto recebeu que mais adiante ele foi regenerado. Resiliência, né? Tem muito crente que se você confronta, ele some da igreja, some da sua vida. E não é, o confronto é para o crescimento. E machuca? Com certeza. Incomoda? Muito. É agradável? Não, mas é necessário. O confronto faz nós descobrirmos quem nós somos, né? Verdade. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta meus corações. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Muita gente vive hoje assim, né? Usando o espanhol, o famoso amo pero no mucho, né? Pero no mucho é porque precisamos de regeneração. E a regeneração é um processo. Só estaremos prontos no dia que tivermos o encontro com Jesus, seja através da morte espiritual, da morte biológica ou do arrebatamento. Então, nesse dia você estará pronto. Por enquanto estamos em processo. Glórias a Deus. Amém. Manda um abraço aqui para o Misael Felipe, também para o Ismael Paiva. Que Deus abençoe a vida do evangelista Denilson. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. E aí você deve estar se perguntando assim: como é que começa a regeneração do Espírito Santo? É um processo que você e eu podemos participarmos. É através da palavra de Deus. O crente que não lê a palavra de Deus, ele está retardando o processo de regeneração na vida dele. É necessária a leitura. Da mesma maneira que você respira, você se alimenta, você toma banho, você troca de roupas, usa roupas limpas, cheirosas, assim é a leitura da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, que ali você vai, trabalhando a sua parte no processo de regeneração. E ali o Espírito Santo vai atuar na sua vida. E entender também, pastor, que eu não tenho que ler a palavra de Deus só para pregar. Eu fui convidado para pregar, então eu vou debruçar em cima da Bíblia, eu vou ler. Não, a Bíblia não é para ser lida só quando eu vou pregar. É para me alimentar. Se eu vou reunir alimento para poder fazer as pessoas ficarem saudáveis, esse alimento não serve para mim, eu tenho que ler a Bíblia diariamente, pois é o pão diário para me sustentar na minha comunhão com Deus. Só leia a Bíblia enquanto você respirar, tá bom? Depois você pode parar. Bom, o Espírito mantém a igreja. Aí diz o seguinte, lá na terceira linha ele fala assim: essa questão se levanta,
porque não há semelhança entre o tempo de hoje com o que se vivia antigamente. Tudo é diferente. Economia, cultura, política, momento histórico. Aí eu vou abrir aqui um comentário. A igreja primitiva e a igreja atual realmente tem diferenças, mas o relacionamento com o Espírito Santo é que deve permanecer o mesmo. A igreja primitiva começou em Jerusalém. Estamos, cada um de nós em uma cidade diferente. Eu creio que você que nos assiste agora não está em Jerusalém, mas ainda que estivesse em Jerusalém, você não está na Jerusalém dos primeiros anos da era cristã. Você estaria em Jerusalém em 2020, mais de 2 milênios, praticamente 2 milênios depois, falando em números redondos. Então, o tempo já mudou, já não é mais o mesmo. Porém, o relacionamento da igreja com o Espírito Santo deve ser o mesmo. Um relacionamento de busca, de práticas, de obediência, de consulta ao Espírito Santo, não é o fato de vivermos no século 21 é que nos coloca em melhores condições. Pode ser condições tecnológicas, materiais, de transporte, mas quando a gente para e pensa no nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo, as necessidades são as mesmas. A gente pode perceber que Paulo, sem nenhum tipo de ferramenta que nós temos hoje, ele conseguiu revolucionar o mundo existente, O mundo que ele habitava, o tempo em que ele existiu, ele conseguiu fazer com que fosse revolucionado, a ponto de dizer, aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram aqui também, que nós venhamos ter essa mesma condição que o apóstolo Paulo teve, de revolucionar, que as pessoas possam olhar para nós e falarmos assim, aqueles que vieram perturbar, nós vamos perturbar o inferno nos locais onde eles estão organizados, para nós podermos ver eles serem quebrados em nome de Jesus. Chegou uma pergunta aí, pastor? Olha, nós estamos esperando aí vocês interagirem, vocês falarem algo para nós podermos falar para vocês. É uma pergunta bem difícil, pastor Cláudio. Eu vou se levantar, que daqui a pouco eu vou beber uma água. Aí o pastor Cláudio responde aqui. Bom, prosseguindo aqui. Aí no segundo parágrafo desse trecho diz: no entanto, a Bíblia continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer pessoa, independentemente da cultura dela. E aí ele cita Mateus 24:35, que fala em dar alimento, dar comida a quem tem sede, ou dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar hospedagem a quem está desabrigado. São valores que não mudaram. Então a sua vida e os seus bens devem prestar serviço ao reino de Deus. Não é aquele adesivo de carro que a pessoa coloca a serviço do reino, mas não dá carona nem o pastor nele. Aí é complicado, O carro pode estar a serviço do reino, o problema é o motorista. Ele que não está a serviço do reino. Então, nosso ser e nossos bens devem estar a serviço do reino de Deus, sem distinção. Sua casa, seu carro, seu conhecimento, suas habilidades, tudo aquilo que você recebeu nesta vida deve ser posto em favor do reino de Deus. E aí, seguindo aqui, ele diz o seguinte: a mensagem salvadora de Jesus é atemporal e é destinada a todo homem, ou seja, o que foi dito em João 3,16, lá no princípio, continua valendo. Deus amou o mundo, a humanidade. Enquanto houver nascimento de seres humanos, Deus continua amando essas pessoas. Aleluia. Nós não éramos nascidos quando João escreveu esse versículo, mas vale para nós.
vale para os nossos filhos, para os netos, futuramente bisnetos, e assim até que Jesus volte. Amém. A Jéssica está fazendo uma pergunta aqui, pastor Cláudio. Chegou. Ela diz aqui, a paz do Senhor, qual a diferença da igreja primitiva e a igreja de hoje? O senhor já falou, mas... A diferença, Jéssica, como a palavra diz primitiva, né, foi o início, o começo, né? Mesmo numa cidade diferente, foi Jerusalém, numa época diferente, cultura diferente, economia diferente, mas a nossa relação com o Espírito Santo é a mesma. Hoje nós temos aí a informática nos levando até a sua casa, seu trabalho, estamos além dos limites do Pacheco. Quando estamos reunidos aqui, estamos no Pacheco, mas hoje nós estamos em outros bairros, em outros municípios, em outros estados e quem sabe em outros países. Amém. Pastora Maria Juliana Residente está nos assistindo. Aleluia. Então estamos até mesmo além do continente. Isso é tecnologia. Então isso é um privilégio da igreja moderna. Outra diferença é que nós estamos vivendo uma outra história, né? A história do fim dos tempos. Somos personagens. Eles foram o início, né? Eles foram o início. Eles foram o começo da promessa, nós estamos chegando ao fim da promessa. Por isso que é melhor o fim das coisas do que o começo. Eles plantaram e nós estamos prestes a colher. Aleluia. E eles já naquela época já perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o templo de Davi? Ou seja, estava já esperando ser reconstruído, porque eles entendiam, o Messias vai vir e vamos logo. E já nós estamos nessa mesma ansiedade nos dias em que nós estamos vivendo. Amém. Em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, que não tem na revista do aluno, né, eu quero compartilhar, ele fala de sermos constantes. Uma coisa que tem faltado na vida de muitas pessoas, em muitas áreas da vida: constância. E aí aquilo que o pastor Marildo falou logo no início: será que quando essa situação que nós vivemos hoje passar, as pessoas que dizem sentir saudades da igreja estarão mais presentes na igreja? Porque tem pessoas que são muito parecidas com montanha-russa. Ora sobem, ora descem, ora estão de um lado, ora estão de outro, né? Falta constância. Rapaz, eu conheço essa pessoa há tantos anos, aceitou Jesus, mas a vida da pessoa, o chamado que Deus tem na vida dela, parece que ele está patinando no mesmo lugar. A palavra de Deus diz, Jesus falou que um reino dividido não subsiste. Isso. Um reino dividido não subsistirá. Então, acho que nós estamos vivendo um tempo que a igreja não deve se dividir, a igreja deve se unir para ela subsistir em meio a esse tempo que a gente está vivendo de luta, de dificuldade. Então, se há alguém com algum tipo de preconceito no coração, digamos assim, congregacional, tira isso do coração, tira isso da mente, porque nós todos somos um em Cristo. E se você tem, você, claro, não o Diácono Júnior, mas você que nos assiste, você que nos ouve, tem sofrido de inconstância na presença de Deus, aproxime-se do Espírito Santo de Deus, em oração, através de leitura da palavra, porque você vai experimentar o crescimento, que é o próximo item, que o Espírito Santo garante a constância, garante o conhecimento. Você buscou na palavra, o Espírito Santo vai te revelar coisas que até então você pode pensar assim: puxa, Deus nunca falou isso comigo antes. É claro, você nunca leu a palavra antes, você se limitava a ouvir o pregador, né? A Aline Celicina, pastor Cláudio, está falando aqui, é professora de escola bíblica dominical também. Aleluia. Tá? E ela está dizendo aqui, a igreja primitiva, também as reuniões eram feitas nas casas, como está acontecendo hoje. Isso. Né? E hoje, Aline, eu tenho até observado, não sei se está acontecendo só com a gente aqui, mas nós temos visto os líderes sumirem. Os líderes deram uma sumida.
Não sei o que aconteceu, mas a gente não vê os líderes procurarem. Mas aí Deus vai levantando outras pessoas, mas alguns líderes sumiram. Não temos tido contato, ainda que a gente faz contato, mas é interessante que há um tempo atrás eu tive um sonho em que nós estávamos na igreja e o teto começou a pegar fogo, e quando começou a pegar fogo eu comecei a falar para eles, olha, vamos orar, vamos jejuar, e foi um vento muito forte, e o vento foi jogando meu corpo para trás, meus pés ficaram na base, mas o meu corpo foi indo para trás, parece até aquele filme Matrix, né? E de repente eu consegui voltar, e eu falei para a igreja assim, olha, vocês podem até correr, mas não parem de orar e de jejuar. E nos dias que nós estamos vendo, nós estamos sentindo a ausência dos líderes que estavam constantemente e de repente a gente não tem conseguido tê-los tão constantemente como antes. Um telefone, um WhatsApp, isso é importante, tá? Fica aí a minha queixa com os líderes. Então, depois que você adquire constância no Espírito Santo e adquire conhecimento, você recebe o amor. Enquanto você não for constante, enquanto você não tiver conhecimento, você não vai perceber o amor. O amor está aí, na sua casa, o Espírito Santo está aí com você. Mas você não vai perceber por quê? Porque você é inconstante e você não busca conhecimento. Então, quando você se torna constante, você caminha com firmeza, como correr a maratona. Não adianta correr em alta velocidade no início da prova, você vai cansar. Estabelece um ritmo e vá até o fim, mas um ritmo que você suporte, não um ritmo de ativismo religioso, um ritmo de filho de Deus, de filha de Deus. Depois você vai adquirir conhecimento, vai entender o amor de Deus, porque ele já é presente na sua vida, e aí você vai experimentar o crescimento, porque é o Espírito Santo que garante isso à igreja: constância, conhecimento, amor e crescimento. É o Espírito Santo que faz a igreja crescer. Não é a pregação do pastor, é o agir do Espírito Santo. É claro que todo pregador precisa se preparar para o ato de pregar, mas quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. 3.2 sustenta os cristãos. A igreja era avivada e missionária, por isso ela se empenhava em levar o evangelho por todo o mundo. Então, avivada e missionário, só é missionário quem é avivado, porque quem não for avivado não vai ser missionário, não vai falar da palavra de Deus. Então, antes que eu possa levar a palavra de Deus para o meu próximo, eu preciso viver a palavra de Deus, eu preciso ter fé. Prosseguindo, o Espírito Santo usou o amor como principal força motivadora dessa igreja e orientou os apóstolos a agirem em comunhão. Dessa forma, a igreja conseguiu se manter firme diante das tribulações e das dificuldades até chegar aos dias de hoje. Então, notem que pregar o evangelho é um ato de amor. Ainda que nós sejamos confrontados, nós sejamos, cutucados no bom sentido da palavra, mas tem que ser no amor. É como um pai, como uma mãe que chama a atenção dos filhos. A igreja conseguiu se manter firme diante das tribulações e das dificuldades até chegar aos dias de hoje. É como a mãe que está com o filho na barriga, ela passa mal, ela sente uma dorzinha, e tal, sente uma coisa e outra, mas ela está ali firme até que o bebê nasce. Em Atos 2,42 fala sobre essa condição da igreja ter se mantido, porque eles tinham doutrina, ou seja, eles colocavam em prática aquilo que eles aprenderam, eles tinham doutrina, e eles tinham também comunhão, eles estavam juntos, e eles tinham também o partir do pão, eles partiam o pão, eles não iam só comer na casa do irmão, lá que às vezes a gente vai comer na casa das pessoas e as panelas explodem, né? A tampa voa, o quiabo com a galinha corre, a galinha quer voltar para o galinheiro, a galinha voa, né?
Mas na realidade não é só o comer para encher a barriga, é você poder partir o pão. Esse pão aí é Jesus. Amém. Jesus é o pão, porque quando nós nos sentamos para partir o pão, nós não vamos falar mal da vida dos outros, nós vamos falar tudo a respeito daquilo que Jesus nos ensinou. E para finalizar, eles tinham oração. Então eles tinham o ensino, que era a doutrina, eles tinham a comunhão, estavam juntos e eles partiam o pão e viviam constantemente em oração. Não davam brecha. Por isso a igreja manteve-se, conseguiu avançar e passar pela perseguição. Amém. E em conformidade com o que o Diácono Júnior e o pastor Amarildo disseram, no parágrafo seguinte ele diz o seguinte, o parágrafo seguinte diz o seguinte, a redundância: a igreja estava voltada para Deus e para a comunhão em torno do Senhor Jesus, tais como no partir do pão e nas orações, temor, criam, louvando a Deus. Então, quando a igreja agia do verso 42 ao verso 47 dessa maneira, a igreja estava combatendo alguns pontos que são nocivos até os dias de hoje e vão continuar sendo. Primeiro ponto nocivo: egoísmo. Quando partiu o pão, ali o ser humano, a pessoa estava dando um pouco daquilo que ela tinha. Partir o pão, compartilhar. Então combatiu o egoísmo, porque é uma tendência, da sociedade moderna, competitividade. Eu preciso ser o número 1, eu tenho que ser aprovado no concurso, eu tenho que ser promovido na empresa, eu tenho que ser o referencial. Vai devagar. Você precisa ser alguém útil. Aleluia. O número que você vai receber na empresa, na faculdade, isso aí é o Espírito Santo que vai te colocar na posição que Ele quer que você esteja. Fica à vontade. E o período que a gente está vivendo agora, muitas pessoas estão sem trabalhar, estão sem receber, e muitas das vezes a gente revive esse momento que a igreja viveu de compartilhar o pão, porque um vai ajudando o outro. Eu tenho esse arroz aqui, eu tenho isso aqui, você está precisando de quê e tal. Aí entra, E dentro desse assunto, é até a questão de você pensar, você que dava a campanha do quilo, nós estamos recebendo a campanha do quilo. Pode trazer a campanha do quilo, que tem pessoas para serem abençoadas. Mas está tão difícil, eu sei, mas 1 quilo de alimento pode ter certeza que não vai te fazer falta, mas vai poder ajudar a abençoar uma família. Então nós estamos com as portas abertas aqui para receber a campanha do quilo. Se você quiser contribuir financeiramente também, fique à vontade, nós temos conta para pagar. Os dízimos e ofertas continuam sendo recolhidos. Deus te abençoe, tá? E ainda prosseguindo dos pontos que esses gestos combatiam. Combatia também o esfriamento espiritual, porque eles oravam juntos. Todas as vezes que nós oramos juntos, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus de maneira mais intensa, mais fervorosa. Então você que tem por hábito não ir à igreja para orar, você está perdendo uma grande oportunidade de experimentar com mais intensidade a presença do Espírito Santo. Outro ponto que combatia também era a negligência. Por quê? As pessoas tinham temor. Então, para eu pregar o Evangelho, para eu viver o Evangelho, preciso ter temor a Deus, respeito, reverência, e não viver o Evangelho de qualquer maneira. A pessoa que vive de qualquer maneira é uma pessoa negligente. Em algum momento as coisas vão sair do trilho, e aí essas pessoas vão querer reclamar. Mas a minha vida, você está sendo negligente. Você precisa viver em temor a Deus, não é medo de Deus, temor, reverência, respeito a Deus. E para a gente encerrar, outro ponto aqui, combatia o ceticismo, porque quando você crê e você louva a Deus, você está colocando a sua fé em prática. E o cético é aquele que não crê. Então, se você não louva a Deus, você está perdendo uma oportunidade de expressar sua fé
em Deus e para Deus. Bom, então vamos continuar aqui. Aí no parágrafo seguinte ele fala da união maravilhosa dos cristãos. Aí na quarta linha ele diz: somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união, e mais adiante ele completa, em unidade do Espírito Santo. Um tópico aqui anterior, pastor, um pouquinho antes que o senhor não leu, diz assim: pois Deus está acima de todas as coisas. Amém. Peraí. É isso Pois mesmo. Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas. Amém. Então não importa a situação, não importa o dia, o que está acontecendo no momento, Deus está acima disso tudo. E alguém deve estar se perguntando, né, do outro lado da tela: Deus está operando através desse vírus? Sim, está. Mesmo que não pareça que ele esteja falando ou fazendo alguma coisa, mas ele está fazendo. Eu creio que você tem orado mais. O Bruno escreveu aí sobre isso. O Bruno escreveu aqui: creio que Deus permitiu que esse vírus se instalasse para que todos despertem, pois muitos nem trabalham, pois muitos nem trabalhando estão. Com isso tem mais tempo para buscar a palavra de Deus. É verdade, Bruno. Amém. Quantas pessoas que às vezes falavam: não, eu não vou à igreja, não leio, não oro, não jejuo porque não tenho tempo. Agora ninguém vai poder se apresentar inocente diante de Deus. Deus não vai tomar por inocente essas pessoas. E Deus está dando oportunidade. Eu acredito que esse seja um período de oportunidade que Deus está dando para a igreja de se redimir, de voltar à sua origem. Ao primeiro amor. Eu creio que é a trombeta de Deus. Deus está convocando o povo. Né? Quando o sacerdote pegava o chofar e ele tocava o chofar, ele estava falando: venham, venham, porque nós temos uma reunião solene. Nós vamos tratar de assuntos importantes. E Jesus disse, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou lhes preparar um lugar. Ele está anunciando: ao lugar já foi preparado. Agora nós temos que estar atentos para nós podermos ir viver eternamente com o nosso Pai. Eu fiquei admirado de ver o mar invadindo lá em São Paulo, em Santos, que um amigo meu compartilhou comigo lá de São Paulo, e o Rio de Janeiro também. É a natureza mostrando que Jesus está voltando. É sinais do céu, sinais na terra, sinais no mar. Em todas as áreas Deus está mostrando sinais. Olha, só não vê quem não quer. Ontem o vulcão mais perigoso do mundo entrou em erupção. O Krakatoa, se não me É engano. no Havaí, né? Acho que é na Indonésia, não? Indonésia? Bom, então os sinais estão aí. E o que o Bruno disse, e eu acabei dizendo antes da leitura da postagem do Bruno, é que Deus está agindo sim. Deus está agindo, está nos tornando mais praticantes da oração, da leitura da palavra, estamos vivendo mais em família, estamos fazendo muitas coisas que até então alegávamos falta de tempo. E hoje ninguém pode dizer, né? Dia desses eu recebi uma mensagem no WhatsApp, não é uma brincadeira, mas que é fato. Já dormi, já acordei, cochilei 2 vezes e o dia não acabou ainda. Hoje ainda é o dia de hoje. Então, quer dizer, tempo você tem para orar, você tem tempo para ler, você tem tempo para meditar, você tem tempo para jejuar, você tem tempo para tudo aquilo que você antes alegava falta de tempo. Para faxinar a casa 3 vezes por dia. Vai sentir muita dor no corpo, mas é para a glória de Deus. Vamos nós. Alguém quer perguntar nada? Então, prosseguindo aqui, lá em Romanos 16, do verso 17 ao 20, né, ele nos alerta contra as dissensões e os escândalos, pessoas egoístas que servem ao próprio ventre, que é a expressão que está sendo usada, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples, né? Porque nos últimos dias isso ia acontecer. Pessoas que estão muito preocupadas em dividir, estão muito preocupadas em apontar o erro, pessoas que estão preocupadas com a
própria necessidade, pessoas que são muito assim, com palavras bonitinhas, bacaninhas, mas que no final da história, elas não querem edificar a igreja. Elas estão ali para se dar bem, estão ali para se servir da igreja, quando na verdade Jesus nos chamou para que nós servíssemos, assim como ele fez em seu ministério terreno. Ele serviu, ele veio para servir, nós também estamos aqui para servir. É evidente que as nossas necessidades são sempre e continuarão sendo sempre satisfeitas pelo Espírito Santo de Deus. Quando você ouve ou lê o versículo que Abraão fala para Isaac, Deus proverá, é fato, Deus proverá, mas não podemos nos acomodar e achando que Deus é o nosso mordomo, quando na verdade nós somos os mordomos de Deus. Tudo aquilo que nós administramos não nos pertence, pertence a Deus, mas nós precisamos administrar com bastante qualidade e excelência. Então, para a gente encerrar aqui já, a igreja local não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é primeiramente pura, depois pacífica. Olha a ordem da sabedoria de Deus. Primeiro é pura. Sendo ela pura, ela quer também que nós cheguemos à pureza. E às vezes o processo de purificação não é leve não, às vezes é pesado, né? Veja a purificação de metais preciosos, do ouro e da prata. Como é que esses metais são purificados? Através do fogo, do calor. Muitas vezes vamos viver situações difíceis, mas é que é para a purificação do nosso caráter, né? Aquilo que fica do ouro e da prata quando aquecido se chama tralha. Às vezes temos tralha no nosso caráter, temos tralha na nossa personalidade, que nós precisamos passar por essas experiências do Covid-19 para que a tralha seja deixada, para que fique em nós somente aquilo que é agradável a Deus. Eu não estou aqui fazendo apologia de vírus, estou aqui falando, fazendo apologia do Espírito Santo de Deus e dos métodos que Deus pode usar nas nossas vidas. Aleluia. Amém? Seguindo aqui, aí depois ele fala, né, da sabedoria de Deus pacífica. Depois de purificados, vem a paz. Usando a ilustração que o Diácono Júnior usou aqui, a mãe, quando carrega seu filho no ventre, ela sente incômodos, inchaços, né? Mas quando a criança nasce, vem a paz, a gestação cumprida. É claro que não acaba ali que vai começar a criação da criança, né? Porém, aquela etapa da gestação, ela tem a paz de que ela fez, né? A parte dela muito bem feita e que Deus abençoou. Então, essa ilustração da mulher sentindo dores de parto se aplica aqui à sabedoria de Deus. Pastor, eu quero deixar uma outra observação, uma outra mensagem. Eu acho o seguinte nesse momento, eu penso o seguinte, eu Júnior Paiva, que penso. Se nós dermos tanto crédito, tanto valor ao problema, né, esse problema vai ser maior do que ele parece ser. Sempre. Então, eu acho que nós devemos se atentar mais para o lado espiritual, mais para o lado do que Deus está falando agora, do que para o que a gente tem ouvido ao nosso redor, do que o problema em si. Porque eu vejo que as pessoas estão fazendo um alarde desnecessário com o problema. Está sendo imposto esse alarde e muitas pessoas estão aceitando e aumentando mais ainda. Então, esse é o meu ponto de vista agora. E para nós encerrarmos aqui o nosso estudo, ainda nesse parágrafo,
o autor fala de igrejas fortes. E as igrejas, para que sejam fortes, elas precisam de 2 elementos. O primeiro é fé e o segundo é amor. Uma igreja que tem fé e sente amor pelas vidas é uma igreja forte. Como nós estaremos abastecidos desses 2 ingredientes, não somente ao longo desses dias aí que vivemos, mas acima de tudo depois, quando esses dias findarem? Como estará a nossa fé? Como estará o nosso amor? A nossa fé em Deus e o nosso amor, não só por Deus, mas também pelo próximo, pelas vidas que se encontram afastadas. Nas nossas orações nós temos lembrado das populações de rua, pessoas que não têm nem 4 paredes para se isolar socialmente, que não tem um teto para abrigar da chuva e da friagem. Temos orado pelas crianças de orfanato, pelos idosos de asilos, que ali não tem como fazer isolamento, ou melhor, o afastamento social, né? Que estão todos abrigados no mesmo estabelecimento. Temos orado por essas pessoas, porque talvez os idosos e as crianças não sejam votos nas eleições, mas são pessoas importantes para Deus. E sendo elas pessoas importantes para Deus, precisam estar nas nossas orações. As pessoas que estão internadas por outros motivos precisam receber nossas orações. Pessoas que estão encarceradas, mesmo sabendo aí da notícia que alguns foram soltos, mas muitos permanecem. E muitos dos que permanecem já aceitaram Jesus. E nós precisamos orar por essas pessoas para que não tenham sua fé abalada pelas circunstâncias, pela mídia do terrorismo, como alertou o Diácono Júnior. Existe uma mídia terrorista, a mídia do terror, porque o que vem de jornal é a queda do avião, não é a decolagem e o pouso tranquilo, é a queda. Então, fica aí na sua pauta de orações as crianças de orfanato, os idosos de asilo, população carcerária, que lá dentro tem pessoas que são membros do corpo de Cristo, assim como você e eu. Então, vamos ampliar a nossa oração, a nossa cobertura de oração para a glória de Deus. Pastor? Aleluia. Então, nessa manhã nós estudamos a lição de número 10, né? A edificação da igreja, o Espírito Santo e a edificação da igreja. Que nós possamos buscar o Espírito Santo constantemente, diariamente, porque vai ser o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar de todas as coisas, que vai nos levar à direção certa, vai nos ensinar a orar. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós precisamos que o Espírito Santo... pastor, é mais não, já vi aqui, obrigado. O Espírito Santo é quem vai nos ajudar, até mesmo nesse momento de dificuldade, a tomar as decisões que nós precisamos tomar. Então, queridos, oração, jejum. Lembra, vocês podem até fugir, como foi no sonho, mas não pare de orar, não pare de jejuar. Busque a face de Deus, pois os dias que nós estamos vivendo pode ser os dias finais da vinda do Senhor Jesus. Então você precisa estar atento, vigia, porque nós não sabemos o dia, a hora que o Senhor virá. Tá? Nós, logo mais, a partir das 18 horas e 15 minutos, nós estaremos aqui participando de um culto de louvor e adoração. E convido você, se estiver livre, participar conosco. Vai ser uma honra ter a presença, a comunhão de vocês. Queremos agradecer a todos que assistiram, não a nós, mas assistiram a obra de Deus, né? Porque não é assistir no sentido de ficar vendo um espetáculo, mas estar participando, tendo comunhão, assistindo a obra que está sendo realizada. Que Deus te abençoe, a Simone Duarte, né? Deus abençoe o Leonardo Cerezo, o Vanusa, a Aline e o Ismael, tantas outras pessoas que nós não vamos citar o nome de todo mundo, senão nós vamos ser injustos com alguns. Mas que Deus continue abençoando a sua vida. E quanto à campanha do quilo,
olha, você pode estar nos ajudando a poder levar à mesa das pessoas uma ajuda alimentar. Porque Jesus disse que quando tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, porque assim nós amontaremos brasas sobre a nossa cabeça. Mas Jesus também fala que quando ele estava nu, deste de vestir, estava preso, foste visitar. Então nós precisamos estar, já que nós não podemos ir visitar as pessoas, vamos orar por elas, vamos abençoar, mandar um zap, aí uma chamada de vídeo, fala com ela, conversa, ajude. Uma simples palavra pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. E o Espírito Santo vai estar te usando para você fazer isso, ok? E quanto a campanha do quilo, você pode estar nos ajudando, tá? Mandando essa campanha do quilo, que nós estaremos aprontando as bolsas para estar abençoando a vida das pessoas. Deus te abençoe, um bom dia e que o Espírito Santo continue falando profundamente no teu coração. Que o amor de Deus, a graça terminável, as consolações e a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos aqueles que amam e que foram edificados pelo Espírito Santo de Deus. Diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.